Nós lemos agora há pouco Efésios capítulo 4 e os versículos 27 ao 30, onde o apóstolo Paulo está encorajando os crentes na igreja em Éfeso a certas coisas. Ele está tentando animá-los, encorajá-los a andar conforme a fé. Se você ler um pouquinho adiante, nós não vamos por uma questão de tempo, mas se você ler os versículos que precedem os que nós lemos, Paulo está encorajando-os a andar de forma que agrade a Deus, que seja alguma coisa que seja agradável ao Senhor. Ele está lembrando, encorajando-os a viver em união, em harmonia uns com os outros. Também ele menciona dons espirituais que o Espírito Santo concede a todo aquele que é salvo, dados por Deus para a edificação da igreja. E ele anima e encoraja também ao povo da igreja de Éfeso para viver de uma forma diferente do mundo e de uma forma diferente da vida antiga que eles levavam. E todos nós estamos aqui, um dia nós vivíamos de uma forma diferente. Todos nós aqui, ninguém nasce salvo, ninguém nasce filho ou filha de Deus. Então todos nós aqui tínhamos uma vida anterior e nós devemos não andar de acordo com a vida antiga ou de acordo com o mundo. E aqui, finalizando o capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele então aponta qual era o maior empecilho a cumprir as coisas que ele vem trazendo a igreja, ou relembrando a igreja a fazer. E ele dá um comando simples, direto, que é o maior problema, é aquilo que mais vai atrapalhar você e eu de andarmos em harmonia, vivermos conforme a fé, vivemos de uma forma que agrade a Deus, que vai não vai permitir usarmos os nossos dons espirituais e uma vida diferente. A coisa mais importante, a coisa que vai mais atrapalhar é o que a gente lê no capítulo 27. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Agora, como é que se cumpre isso? Como é que alguém pode não dar lugar ao diabo? Afinal de contas, acho que ninguém aqui vai chegar e dizer, diabo, tá vendo isso aqui? Esse cantinho aqui é seu. Ninguém vai dizer para o diabo, você é bem-vindo à minha vida, fazer o que você quiser. Não é tão óbvio assim. Então, depois do versículo 27, o apóstolo Paulo começa então a explicar como que se dá lugar ao diabo. Como que eu e você, como que alguém pode cometer esse erro, dar esse tiro no pé de ficar dando lugar ao diabo. E a gente lê aqui no versículo, nos versículos seguintes, ele menciona 3 formas, que eu vou mencionar só de passagem. A mensagem não é sobre especificamente isso hoje, mas é importante a gente ver que nós podemos dar lugar ao diabo de 3 formas. A primeira forma a gente lê no versículo 28, através de ações, através de comportamentos e hábitos e coisas que nós podemos ou não fazer. O versículo 28, o 27 fala, não deis lugar ao diabo, e aí então ele explica como se dá lugar ao diabo. E o 28 fala, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, furtar é um ato. Furtar é uma ação. Evidentemente, furtar não é a única forma que você tem de dar lugar ao diabo. Mas o que Paulo está dizendo é que nós podemos dar lugar ao diabo fazendo coisas que são pecaminosas e erradas, que desagradam a Deus. E sempre que nós fazemos ou furtar ou qualquer outra coisa que venha desagradar a Deus, nós estamos sim, de forma direta e clara e absoluta, nós estamos sim dando lugar ao diabo em nossas vidas. Então, sempre que nós entramos no pecado, sempre que nós entramos numa área que Deus disse que nós não devemos ir, nesse momento, naquela ocasião, através daquele ato, nós estamos cedendo, estamos dando espaço para o inimigo em nossas vidas. E é isso que vai impedir o quê? A gente andar de forma nova, de forma que agrade a Deus, de forma espiritual, de forma que nós vamos viver diferente. Enfim, tudo aquilo que ele vem encorajando, ele fala, não furtais. Quem furta, não furte mais. Pastor, como é que eu paro de pecar? Simples, parando. Pastor, como é que eu paro de mentir? Falando a verdade. Como é que eu paro de furtar? Diz aqui, não furte mais, mas antes trabalhe. Em vez de roubar, vai trabalhar. Vai fazer alguma coisa. Pastor, como é que eu deixo de ser mal? Seja bom, seja benigno.
É muito simples. Paulo fala, quem furtava, não furte mais. Então, seja lá o que for, é muito simples a solução. Pare de fazer o que é errado. Porque se você e eu não fizermos isso, nós estamos dando lugar ao diabo em nossas vidas. Aí ele continua, versículo 29 e 28, fala a respeito de ações e coisas que nós podemos fazer. E o versículo 29 fala sobre palavras que nós podemos falar, não é isso? O 29 fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então nós damos lugar ao diabo, número 1, fazendo coisa errada, e número 2, falando coisa errada. Como assim, pastor, falando coisa errada? Mentira, engano, fofoca, críticas. Sabe que você pode machucar alguém fisicamente, você pode machucar alguém também verbalmente. Você pode agredir pessoas através de palavras. Palavras duras, não pensadas, palavras odiosas. E aqui Paulo fala, só, se não for edificar, cala a boca. Bom, ele não chega a dizer essas exatas palavras, mas é mais ou menos isso. Ó, só sai da sua boca coisas que vão edificar quem ouve. Se não for edificar, se for para enganar, para mentir, se for para rebaixar, para machucar, quebrar, derrubar, rebaixar a pessoa, não. Porque sempre que fazemos isso, sabe o que acontece? Nós damos lugar ao diabo em nossas vidas. E Paulo fala no versículo 27, ele fala, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo através das suas ações, através das suas palavras. E ele segue aqui no versículo seguinte, versículo 30, ele fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, outra forma de você e eu darmos lugar ao diabo é a gente entristecendo quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se você é salvo, o Espírito Santo, ele é um carimbo, ele é um selo, ele é um marco, ele é um depósito, ele é a entrada, digamos assim, do que? Da sua salvação. Ele habita em vós. O Espírito Santo não é uma força, ou uma coisa, ou um treco. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Ele vive, ele habita, ele é Deus que habita em nós, que nos marca e que nos sela. E por ser alguém, e ser alguém pessoal, individual, e aqui está dizendo que nós não devemos entristecê-lo. Diga uma coisa, você consegue entristecer um copo? Você consegue entristecer energia elétrica? Você entristece um objeto que não tem vida, que não tem personalidade? Não. Porque o Espírito Santo não é uma força e nem tampouco um objeto. O Espírito Santo é uma pessoa e ele é capaz de ser entristecido. Como que se entristece o Espírito Santo? Com as duas coisas que vêm nos versículos anteriores. Entristecemos através dos nossos atos e palavras pecaminosas. E quando nós entristecemos o Espírito Santo através de atos e palavras, nós estamos dando espaço e lugar e entrada ao diabo em nossas vidas. Eu te garanto, ninguém quer isso aqui. Ninguém quer isso, ninguém quer dar espaço ao diabo. Nós devemos dar espaço a Deus em nossas vidas. Devemos dar espaço e devemos ceder ao Espírito Santo em nossas vidas. Devemos buscar o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Mas através de palavras e através de ações torpes, pecaminosas, abomináveis, que desagradam a Deus, nós fazemos o oposto. Nós entristecemos o Espírito Santo e dizemos, ei, diabo, venha. Você é bem-vindo aqui. Não, pastor, Deus me livre. Eu não faço uma coisa dessas. Se você, através de palavras e ações, desagrada a Deus, é exatamente isso que você e eu estamos fazendo. É o que está dizendo aqui o texto que nós lemos hoje. Então quem controla se vai dar ou não vai dar espaço em suas vidas não é o diabo. Não é o diabo que vai entrar e dizer, com licença, eu estou entrando. Ele só entra se e quando nós damos espaço. Abrimos a porta e dizemos, aquele cantinho é seu. Só que o diabo nunca se contenta com um cantinho. Será um cantinho, ele quer outro cantinho, ele quer mais, vai aumentando. Por ele quer tomar a casa toda. Ele quer tomar conta de todas as áreas, todos os departamentos da sua vida. Mas ele começa, sabe com o quê? Com aquele espaçozinho que você dá para ele.
E ele só pode entrar na sua vida, ele só pode atuar na sua vida, se você der permissão, se você der espaço, se você der lugar, se você ceder espaço na sua vida, através de quê? Palavras e ações pecaminosas que desagradam a Deus. Então, o que eu quero falar esta noite, não é especificamente sobre isso, eu quero falar esta noite sobre os perigos de entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo é algo muito, muito, muito perigoso, e ninguém aqui quer fazer isso. Então, nós sabemos como entristecer o Espírito Santo, nós sabemos como dar lugar ao diabo, mas eu quero falar esta noite sobre as consequências, os perigos de quem assim faz. Quais são os sintomas, quais são os resultados de quem entristece o Espírito Santo através de ceder espaço ao diabo em nossas vidas. Olha comigo em 2 Pedro capítulo 1. Entristecer o Espírito Santo nos coloca numa situação e numa posição muito perigosa. Entristecer o Espírito Santo nos posiciona em enorme desvantagem. Gente, se o diabo é nosso inimigo, e ele é, dando espaço a ele está dentro de casa. Vocês conhecem aquela história sobre Troia? Como que Troia foi destruída, foi vencida. Troia era uma cidade impregnável, ninguém entrava em Troia. Troia era invencível, tinha as muralhas, tinha os portões enormes, exércitos viram, desistiram, tentaram, não conseguiram entrar em Troia. Até que fizeram o famoso cavalo de Troia. O cavalo não era de Troia, dos inimigos de Troia, mas ficou conhecido como cavalo de Troia, onde os inimigos entraram pela porta da frente dentro de um cavalo oco cheio do inimigo. Sabe como Troia caiu? Através do inimigo entrar pela porta da frente, foi cedido espaço. Enquanto o diabo está do lado de fora da sua vida, ele é inofensivo para mim e para você, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Enquanto ele está do lado de fora, ele não pode fazer nada na sua vida. Agora, quando você dá espaço para ele, quando você deixa o cavalo de Troia entrar na sua vida, você deixa o inimigo entrar pela porta da frente, ele faz inferno na vida da gente. Ele faz, apronta, pinta, aborda, destrói, mata, rouba. Tudo aquilo que Deus tinha para você, os seus sonhos, os seus anseios, suas expectativas, vai tudo ralo abaixo. Por quê? Porque você deu espaço. Como? Entristecendo o Espírito Santo. Então quero hoje falar sobre as consequências, o quão perigoso é fazer isso. 2 Pedro capítulo 1, abra no versículo 20, por favor, e diz assim, o apóstolo Pedro escreve, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo quem? Pelo Espírito Santo. Note que não falei inspirado pelo quê, mas por quem. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece é que nós não entendemos e nós não lembramos da palavra de Deus. Está vendo aqui esse Espírito Santo que inspirou homens santos para escreverem as palavras que nós temos aqui? Pronto. Esse é o mesmo Espírito Santo, é a mesma pessoa que habita em nós, que somos salvos. A mesma pessoa que falou para Moisés e para... Não você, Moisés, o de verdade. Que falou para Moisés e para Isaías e Ezequiel, para Salomão e Davi e todos os autores da Bíblia. É o mesmo Espírito Santo que habita em você e em mim. É o mesmo Espírito Santo que vai nos fazer entender e compreender a palavra de Deus. A Bíblia fala, o homem natural, o homem que não tem o Espírito Santo, ele não compreende e nem pode compreender. Porque essas coisas são espiritualmente discernidas. Então você entristece o Espírito Santo, você perde entendimento espiritual, você perde a sua memória espiritual. A palavra de Deus é a nossa espada, e no meio da batalha você vai dizer, cadê minha espada? Onde é que eu pus minha espada? Lembra Jesus sendo tentado no deserto? Como é que foi que ele venceu as tentações do diabo? Através da
Se você não entende, se você esquece da palavra de Deus, você vai lutar com o diabo. Ele vai estar dentro da sua casa porque você deu espaço, ele vai estar dentro da sua vida porque você cedeu, e você vai estar desarmado. Igual no Brasil, o bandido entra na sua casa, ele tem arma, você não. Isso deve mudar em breve, amém? Vocês sabem quem votar. Você quer estar com o inimigo dentro da sua casa, desarmado? Você não lembra onde você colocou aquela palavra? Jesus lembrou direitinho. Depois de 40 dias de jejum, o diabo falou: se você é Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus falou o quê? Nem só de pão o homem viverá. Quando o diabo vier para você e falar, transforma essas pedras em pães, ou outra tentação, você vai dizer o quê? Esqueceu? Não entendeu? É sinal de um Espírito Santo entristecido, porque alguém cedeu, deu lugar para o diabo na vida deles. A palavra de Deus é útil, proveitosa e necessária para a batalha cristã. Lá em 2 Timóteo 3, versículo 16, fala assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Diga uma coisa: se você tem um Espírito Santo entristecido e você não lembra e não entende a palavra de Deus, você não vai estar instruído ou corrigido em nada da justiça. O diabo vai fazer uma festa na sua vida. Vai deitar, vai rolar, pintar, bordar. Entristecer o Espírito Santo é algo muito perigoso. É impossível agradar a Deus sem aplicar a palavra de Deus. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, o entendimento e a lembrança, a memória, a aplicação da palavra de Deus vai pela janela. É esse mesmo Espírito Santo que inspirou os autores, é ele mesmo que vai trazer entendimento. Lá em João 16, versículo 13, Jesus próprio disse: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá aquilo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O mesmo Espírito Santo que levou os homens santos a escreverem a Bíblia, inspirados por ele, é o mesmo que habita em nós e que nos guiará, nos mostrará, nos ensinará, nos instruirá. Se você entristece ele, ele não faz nada disso. E você não vai ser guiado a nada. O pastor prega, o pastor ensina, o pastor pode desenhar e fazer mímicas. A pessoa do seu lado entendeu perfeitamente, você está voando. Por quê? O espírito está triste e o outro não. A diferença é essa. Eu posso falar muito bonito, usar exemplos bonitos, versículos bonitos, mas se o Espírito Santo em seu coração está entristecido, você não vai entender nada. A pessoa do seu lado, na sua frente, entendeu perfeitamente. Mas você que entristeceu o Espírito Santo, você não vai entender nada, porque é o Espírito Santo que nos guiará a toda a verdade. Eu sou só o mensageiro, eu sou o carteiro. Eu não tenho poder de fazer você entender nada. Esse último dia dos pais, minhas filhas compraram uma camiseta para mim que dizia assim: eu posso explicar para você, mas eu não posso entender por você. Eu posso explicar, mas entender é com você. E você só vai entender as coisas espirituais se o Espírito Santo não estiver triste. Porque se ele estiver triste, não vai entender. Não vai entender. Judas Iscariotes, Jesus falou que ele era um ladrão. Paulo falou: quem furta, não furte mais. Bom, ele é um ladrão. Ele passou 3 anos e meio sendo ensinado e convivendo com o próprio Cristo. Perdido, traidor, não entendeu, foi nada que Jesus veio fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo não guiou ele a nada. Por quê? Porque ele nem salvo era. Entenda? Não é quem ensina, é quem ouve. O próprio Jesus Cristo não tinha como fazer Judas entender.
Judas nem tinha o Espírito Santo, mas a diferença entre ter o Espírito Santo entristecido e não ter o Espírito Santo, a diferença é meramente acadêmica. Meramente acadêmica. Se ele não trouxer a palavra de Deus e trouxer entendimento, nós vamos cair no pecado. O que vai gerar mais espaço em nossas vidas para o diabo, o que vai gerar mais entristecimento, e aí nós colocamos em moção um ciclo vicioso, de mal a pior. De mal a pior. Jesus várias vezes falou, o segundo estado é pior do que o primeiro. E o terceiro é pior que o segundo, o quarto é pior que o terceiro, e assim vai. De mal a pior. Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, e cada versículo do Salmo 119 fala sobre a palavra de Deus. Mas se você olhar no versículo 11, fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a esconder a palavra e na hora certa desenterrar o tesouro. Senão você vai esconder a palavra, na hora que você precisa, você não vai achar. Onde é que foi que eu enterrei mesmo o tesouro? Onde é que eu botei mesmo aquele tesouro? Você não vai lembrar. Na hora H, na hora da tentação que você precisa, você não vai saber onde você colocou aquele. Aí o Espírito Santo fala, está aqui, ó. Igual fez com Jesus. Se você é filho de Deus, me adore, e eu lhe darei a glória de todos os reinos do céu. Jesus falou, não adorarás nenhum outro a não ser o Senhor teu Deus. Sabe onde está isso? Na Bíblia, no Velho Testamento. Nem só de pão o homem viverá, está no Velho Testamento. Jesus teve aquilo desenterrado pelo Espírito Santo e o ajudou a derrotar. Lucas capítulo 6, versículo 48, fala justamente sobre esse tesouro escondido. Lucas 6, 45 fala, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Lembra que Paulo falou que não deve sair nada que não seja para edificar o próximo, quem minta não minta mais, e assim por diante? Pois bem, de onde vem toda a palavra que sai da boca da gente? Do coração. Do coração. O Espírito Santo que nos capacita a esconder o tesouro e a desenterrar o tesouro na hora H, na hora da tentação, na hora mais necessária. O Espírito Santo está aqui, ó. Mas se você o entristece, se eu o entristeço, nós não vamos entender, não vamos lembrar, não vamos achar, vamos ficar babuzeando, blá, 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 blá. E a queda é certeira. Olha comigo João capítulo 15. João capítulo 15, no versículo 26. Quais são os perigos de entristecer o Espírito Santo? Bom, o primeiro que nós vimos, nós não entendemos e não nos lembramos da palavra de Deus. O segundo perigo. Olha comigo no versículo 26. Mas quando vier o Consolador, é Jesus falando, e o Consolador aqui está falando sobre o Espírito Santo. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, mais uma vez, referindo ao Espírito Santo como o Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. A segunda coisa, o segundo perigo de você entristecer o Espírito Santo é que você se esquece de Jesus. Não só você se esquece da palavra e você não entende a palavra, você se esquece de Cristo. No seu dia a dia. Claro, não agora, durante o culto, mas no seu dia a dia, amanhã de manhã, na terça, na quarta. Você está ciente da presença de Cristo na sua vida? Ou isso é coisa para domingo? Coisa para culto. Dia de quarta a gente lembra, dia de domingo a gente lembra, né? Dia de culto. Pastor, dia de culto a gente lembra. Eu não estou falando de culto, eu estou falando segunda, sexta, pense vocês isso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, manhã e tarde e noite. Enquanto você está acordado, você tem a ciência, você tem a percepção de Cristo em sua vida, da presença dele.
Porque aqui está dizendo que o Espírito Santo Consolador, ele vai testificar, ele vai apontar. Quem tem o Espírito Santo que não está entristecido, quem tem o Espírito Santo que está alegre, alimentado, dinâmico, acordado, ele vai constantemente estar ciente de Cristo. Constantemente se lembrando de Cristo na vida deles. Agora, quando o Espírito Santo for entristecido, vai passar o dia todinho sem ter um pensamento, um segundo, um instante, lembrando que Cristo está na sua vida. Muito parecido com o versículo 13 de João 16, que nós lemos agora há pouco. Ambos se referem ao Espírito de verdade. Ambos, o 15:26 fala, testificará de mim. E o outro que nós lemos, o 16:13, fala, guiará a toda a verdade. Cristo é o quê? Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Quando o Espírito Santo vai testificar e guiar sobre a verdade, isso inclui Cristo. Não, pastor, é que eu me esqueço, sabe? Assim, Jesus, eu penso assim, só de vez em nunca. Pois é. Isso é o sintoma de um espírito entristecido. O Espírito Santo vai testificar e vai guiar Cristo, ele vai trazer a mente, vai nos lembrar de Cristo, ele vai manter Cristo na frente dos nossos pensamentos, e nós teremos uma consciência, nós temos uma percepção de Cristo em nossas vidas. Por isso que tem crente que chega dia de culto, nem para o culto eles vêm. Porque Cristo está tão distante. Jesus é algo tão alheio, tão longe dos seus pensamentos, do seu raciocínio, do seu modo de pensar, do seu modo de decidir, de planejar a sua semana. É tão distante. Ele não tem tempo para a Bíblia, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para a oração. Ao fazer uma refeição, eles dão pausa por um instante para agradecer a Cristo, o Criador. Não, estou com muita fome, estou com pressa, eu vou... Sabe o que é isso? Você esqueceu. Você esqueceu que quando colocou aquela comida na sua frente, aquilo veio do Pai das luzes. Você esqueceu que você acorda, vai trabalhar, e dá graças a Deus pelo trabalho que você tem. Segurança na viagem para o trabalho. Você esqueceu de Cristo e esqueceu de todos os seus múltiplos benefícios. Aí tudo morto, não agradece. Para entrar no pecado, coisa mais simples do mundo. Você não está nem pensando. Cristo não faz parte do seu processo de pensar. Por quê? Porque o Espírito Santo é o que vai nos guiar e testificar e nos levar a Ele. Se Ele está triste, Ele não vai fazer nada disso. E, consequentemente, você vai se esquecer da pessoa de Cristo. Olhe 1 Coríntios capítulo 3 esta noite, vamos ver. Terceira coisa, terceiro perigo de entristecer o Espírito Santo. Primeiro, que você vai esquecer e não vai entender a palavra de Deus. O segundo, que você vai esquecer de Cristo no seu dia a dia. E o terceiro, 1 Coríntios 3,16 fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sem a atuação viva e eficaz do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos se afastar e nos esquecer da igreja. Nós vamos ficar alienados do corpo de Cristo. Vão começar a faltar, não ir para os cultos, atividades. Você entende? Antes da pessoa faltar ao culto, ela já falta ao culto diário. Culto diário, pastor, o que é isso? É quando você pega a sua Bíblia na sua casa e você lê a Bíblia, você pede, Deus me ensina alguma coisa da Bíblia hoje, e você passa tempo em oração, e você lê a sua Bíblia, você tem um tempo de devocional com Deus. Lembra que nós vemos que você esquece de Cristo? Se você esquece de Cristo, você não vai fazer isso. O próximo passo, você vai deixar de orar, agradecer e ler a Bíblia e ter seu tempo com Deus pessoal. O próximo passo é você perder o tempo de Deus corporativo, quando a igreja se reúne como um corpo. Aí começa a faltar culto, começa a faltar atividade, começa a faltar as reuniões, começa a faltar tudo. É uma progressão.
Aqui está falando, claro, sobre o templo de Deus somos nós. E claro, quando eu falo faltar a igreja, não é faltar estar aqui presente, mas o importante aqui não são as paredes, o teto. O importante aqui é que nós temos um povo salvo, batizado, convocado. Aí nós temos igreja. Pode ser aqui, pode ser ali, não interessa. Não é prédio, chão, cadeira. Não, isso não é igreja. Igreja somos nós. Eu, você, nós somos igreja. Porque está na praça, é igreja. Qualquer canto que o povo de Deus, salvo, batizado, se convoca, ali é a igreja. Não tem que ter placa na frente, não tem que ter, nada disso é importante. É o povo. E o que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 3,16 é justamente nós somos o templo. E quando os templos se reúnem, ali tem a igreja. A palavra igreja é a palavra grega eklesia, que significa assembleia convocada, um corpo chamado, uma convocação dos santos. Isso quer dizer igreja. Não quer dizer uma denominação, um prédio, uma organização. Não é isso que significa a palavra igreja na Bíblia, no Novo Testamento. Então a igreja não é um lugar aonde vamos. Igreja é algo que somos. E quando você e eu entristecemos o Espírito Santo, nós nos separamos da igreja. Fisicamente e espiritualmente, nós nos separamos. Nós não mais estamos aqui, nem nos lares, e nem aqui corporativamente. Porque essa convocação, essa formação da igreja, só é possível através do Espírito Santo de Deus. Efésios 2, 22. O apóstolo Paulo escreve: no qual também vós, juntamente sois edificados para a moradia de Deus em Espírito. Você vai notar que o Espírito está com E maiúsculo, indicando o Espírito Santo. Nós só podemos estar juntos como igreja através do Espírito Santo de Deus. Mas se ele está entristecido, se você e eu demos lugar ao diabo, nós podemos até estar presentes fisicamente aqui, mas o nosso espírito, nós não vamos entender nada. Nós vamos aqui pensando assim: acaba quando? Eita, está demorando hoje, pastor. O que ele falou mesmo? Foi o quê? Quando? Não foi boa mensagem? Ele falou lá umas coisas lá de Deus, né? Sabe o que é isso? É um Espírito Santo entristecido. Entra de um lado, sai pelo outro. Porque o que permite esse ajuntamento, o que empodera, é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Mas se o seu espírito é entristecido, não adianta. Não vai resolver nada. Não vai haver contato, não vai haver eficácia, não vai haver poder. Agora, quando o Espírito Santo que habita em vós está vivo e eficaz, e tem a presença do Espírito Santo na congregação, aí você vai entender. Aí você vai dizer: pastor, prega mais. Ninguém nunca disse isso. Estou de olho em vocês, estou de olho em vocês. Você vai sair daqui da igreja não dizendo: ufa, até que enfim. Você vai sair daqui com gostinho de: quero mais. Quarta-feira eu volto. Domingo de manhã eu volto. Chegar em casa eu vou ler o trecho que o pastor leu hoje. Eu vou ler direitinho essa história que ele disse, que falava: você sai com sede demais. Você quer mais? Agora, se você sair daqui com ufa, enfim acabou, graças a Deus, já não aguentava mais. Isso é um espírito entristecido. Por quê? Porque alguém deu lugar ao diabo. Como? Através de palavras e ações que desagradam a Deus. Olhem comigo, por favor, para João capítulo 16. João capítulo 16, nós vamos ler eu vou ler o versículo 7 e 8. Os perigos de entristecer o Espírito Santo. João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo.
A quarta coisa que você perde, o quarto perigo que você se coloca, quando você entristece o Espírito Santo, é que isso vai nos aproximar do pecado. Jesus falou que ele vai nos convencer do pecado. Essa palavra convencer quer dizer que vai nos colocar em convicção do pecado, vai trazer culpa do pecado. O Espírito Santo é aquele que vai trazer convicção, culpa, entristecimento, abatimento espiritual pelo pecado. Ou seja, quando você peca, vai ser assim, ó, como se fosse uma facada no coração. O que foi que eu fiz? O oposto, quando o Espírito Santo, entristecido, não traz convicção, é que você peca e já peco de novo. Menti e vou mentir mais. Roubei e vou roubar mais. Enganei e vou enganar mais. Peco, não nego. Paro, jamais. Então, essa é a atitude. Quando o crente faz pouco caso pelo pecado, porque não tem convicção, não tem entristecimento, não tem abatimento espiritual, é porque o Espírito Santo que traz a convicção, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, não está convencendo nada. Por quê? Porque o bichinho está triste, está raquítico, abandonado, ignorado, entristecido. E quando o pecado entra na sua vida, você não é convencido, você não percebe, você está nem aí. Sabe qual é o salário do pecado? Minha Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Isso não quer dizer só morte física ou morte espiritual. É morte nos seus vários sentidos. Morte dos seus sonhos, seus anseios, morte das suas finanças, morte da sua família, morte da caixa de som, morte de tudo na sua vida. Tudo. Conhece na mitologia, tem um toque de Midas, aquele rei que tudo que ele tocava virava ouro. Acabou não sendo lá muita coisa boa, né? Não prestou muito para ele. Mas o pecado tem um toque de Midas, é o toque da morte. Tudo que ele toca, morre. Relacionamentos, casamentos, finanças, saúde, carreiras. Tudo que o pecado toca, morre. Midas tocava e virava ouro. Pecado, quando toca, morre. Pecado entrou no mundo, entrou junto com o mundo o quê? Morte. Sabe qual foi a primeira vez que Adão e Eva viram a morte, viram o sangue ser derramado? Foi quando pecaram. Quando pecaram, eles viram que estavam nus e fizeram aventais de folhas. Jesus falou, isso não presta, eu vou ter que fazer túnicas de peles de animal. Já tentou tirar a pele de animal, o bicho não fica quieto. Ele não coopera. Só tem um jeito de tirar a pele do animal. E pela primeira vez, Adão e Eva, horrorizados, olharam para Deus, pegando um animal inocente. Eu acredito que era um cordeiro. A Bíblia não fala, mas eu creio que era um cordeiro. Deus, tu vai fazer o que com esse cordeirinho tão lindo e fofinho? O que eu vou fazer? Olha o que eu vou fazer com ele. O que é esse vermelho? Chama-se sangue. Nunca havia sido derramado uma gota de sangue no mundo, gente. Naquela época da minha Eva, eles eram herbívoros, ninguém era carnívoro. Nós passamos a ser... Lê lá em Gênesis, o homem passou a ser carnívoro depois da queda, porque antes da queda não havia morte. Então começou a comer um animal vivo, você não tinha, ninguém comia. Depois da queda, Deus liberou carne. Aleluia. Mas não é errado comer carne, mas entenda. Antes da queda, não havia derramamento de sangue. Assim que o pecado entrou a morte. Na nossa vida é a mesma coisa. Tudo que pecado toca vai morrer. E quando nós não temos a convicção do Espírito Santo, o pecado entra, deita, rola, faz a festa e a gente, estou nem aí, não sente nada, convicção nenhuma. E a cada instante que o pecado reina em nossas vidas, ele está gerando, está plantando morte e mais morte e mais morte. E quando a colheita vem, e ela vem. Paulo falou o quê? Tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá.
ceifará. Tudo, ou seja, não há nada que você vai plantar, não há nenhum pecado que você e eu vamos cometer, que não vai dar um fruto que a gente não quer colher mais tarde. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Tudo. Tudo. Então o que você quer? Você quer o quê? Você quer o Espírito Santo não entristecido na sua vida, porque ele vai me convencer, vai trazer convicção do pecado. E quando eu pecar, vai ser uma facada no coração. Eu vou dizer, Deus, me perdoe, eu confesso, e aquilo me incomoda, e por isso eu deixo. E quando nós confessamos e deixamos, o que nós encontramos? Misericórdia. Agora, sem a convicção do pecado, nós não confessamos, e nem muito menos deixamos. Aí nós não temos misericórdia. Nós temos a justiça. E a justiça de Deus diz: toda alma que pecar, morrerá. Todo pecado plantado será colhido. Então é bom ter o Espírito Santo, para a gente perceber, confessar, deixar, encontrar misericórdia. A misericórdia de Deus é quando Deus não permite que nós tenhamos aquilo que nós merecemos, que é o fruto do pecado que nós merecemos. Deus fala, não. Ele confessou e deixou. Não vai colher o fruto do pecado. Isso é misericórdia. Mas só se confessar e deixar. Não é só confessar, não. É confessar e deixar. A gente só confessa e deixa através da convicção do Espírito Santo, que quando está triste, não convence ninguém de nada. E nós vamos de mal a pior, de mal a pior. Última coisa esta noite, olhe comigo em Gálatas capítulo 5. Nós vamos ver o quinto perigo de entristecer o Espírito Santo. Primeiro, você não lembra e você não entende a palavra de Deus. O segundo é que você esquece de Cristo no seu dia a dia. O terceiro é que você se distancia da igreja. O quarto é que você não tem a convicção do Espírito Santo e o pecado entra na sua vida e fica. E o quinto, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. O quinto perigo, desvantagem, é que quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós ficamos sem os frutos do Espírito Santo. Já perceberam? Você tem o pé de alguma coisa no seu quintal, na sua casa. Quando aquele pé está frondoso e verde, cheio de folhas, que foi bem aguado, ele dá fruto. Lá no quintal pastoral nós temos uma acerola. Choveu, é impressionante, choveu, não dá 2, 3 dias, está pipocando a acerola, que ninguém dá fim naquelas coisas. Ela fica verde, toda verde, cheia de folha, cheia de bolinha vermelha. É uma maravilha. Agora, quando não chove, ninguém agoa, as folhas caem, fica toda xoxa, todo um verde escuro. E a acerola, não tem nem notícia da acerola. O Espírito Santo é assim, gente. Quando você entristece, ele seca, como um pé de fruta que seca. Que seca. Não dá fruto nenhum. Quando dá fruto, aquele fruto... Quando, a época de chuva, lá em casa, o pé de acerola, da acerola, parece umas maçãs. Eu estou exagerando. Ok, maçãzinha. Não, são grandes e suculentas. E doces. Nem toda acerola é doce, mas conta bem agora, aquele pé da cara, acerola grande, suculenta e doce. Pois é, quando o Espírito Santo não está entristecido, ele dá todos esses frutos, suculentamente, abundantemente. Está faltando na sua vida amor? Está difícil amar? Esse amor aqui é o amor ágape, é o amor de Deus. Não é um amor que exige reciprocidade, é um amor que flui, sem precisar ser recompensado, provocado ou instigado. Está faltando esse amor? Sabe qual é o problema? É o Espírito Santo que não está dando fruto. Está faltando na sua vida alegria, gozo. Existe uma epidemia de gente deprimida hoje. Eu sei que existe depressão clínica, tem depressão mental, mas tem muita depressão que a natureza é simplesmente espiritual. E a natureza espiritual, essa depressão espiritual, é aqui, ó, esse gozo. Paz, está faltando paz na sua vida.
Bíblia fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vos dará paz. Sabe o que é uma paz que excede o entendimento? Você não entende como, no meio dessa bagaceira toda, eu estou em paz. Tá cheio de problema, mas eu estou em perfeita paz. Isso é a paz que excede todo entendimento. Outras pessoas, qualquer coisinha na vida deles, desmorona tudo. Eu espiei, eu vou morrer. Qualquer problemazinho é um Deus da cura. Está faltando longanimidade, paciência. Está faltando na sua vida benignidade. Você é bom para as pessoas ou você é mal para as pessoas? Porque um dos frutos do Espírito é benignidade. É ser bom. Está faltando fé, mansidão, temperança. Temperança é controle, autocontrole. Você tem autocontrole? Falamos sobre isso hoje de manhã. Né? Você tem autocontrole? Tudo isso é fruto do Espírito Santo. E quando ele está triste, você não colhe um desses frutos. Quando ele está triste, você não tem paz, você não tem gozo, não tem temperança, não tem nada. E sua vida vai ser um lixo. Porque, gente, viver sem gozo, sem paz, sem amor, sem benignidade, você vai ser o quê? Vai ser uma pessoa carrancuda, salatindo para todo mundo, brigando com todo mundo, comunicando com todo mundo, você não tem paz, não tem sossego. Isso não é vida. Jesus veio para dar o quê? Vida e abundância. Como? Através dos frutos do Espírito. Mas quando a gente entristece o Espírito Santo de Deus, nós abrimos mão dos frutos. E nossa vida, vira um lixo. Aí nós buscamos jeitos artificiais de incrementar a coisa. Uns vão para drogas, álcool, outros vão para os prazeres da carne e do mundo, outros vão para o materialismo, outros vão para a carreira. Não, meu negócio é meu trabalho, promoção, eu tenho que aumentar. Nada de errado com essas coisas, mas nada disso satisfaz. O que satisfaz é você ter o Espírito Santo na sua vida, não entristecido. Então compreenda, quando a gente entristece o Espírito Santo, nós nos colocamos numa posição perigosa e de desvantagem. E tudo começa com o quê? Não deis lugar ao diabo. Como? Através de palavras e ações que desagradam a Deus. E quando você começa a entrar nesse caminho, é como uma ladeira. Eu lembro quando eu era criança, eu já fui criança um dia. Eu gostava de descer ladeira. Eu gostava no começo. Por quê? Porque eu ia mais rápido. Claro, para baixo todo santo ajuda. Só que mais ou menos no meio da ladeira eu percebi uma coisa. O meu corpo de cima não conseguia acompanhar. Aliás, a minha parte de baixo não conseguia acompanhar o corpo de cima. Ou seja, eu estava indo, daqui a pouco minha cabeça estava aqui, minhas pernas estavam ali, e daqui a pouco, aí eu já não gostava mais dessa parte. Aí já não é tão bom assim essa descida. O pecado faz isso. No começo é bom. Você começa a descer, você fala, que velocidade, estou nem fazendo força. Para baixo, todo santo ajuda. Mas quando chega no meio, você fala, eu acho que eu diminui um pouquinho. Você não para mais. Você só para quando chegar lá embaixo. Você cair e sai rolando. Vai chegar lá todo ralado, quebrado, dolorido. Isso é o retrato do pecado. Você dá lugar para o diabo, ele não vai se contentar com aquele cantinho que você deu para ele, não. Ele vai querer tomar conta de tudo, até destruir a sua vida, e os seus anseios, e os seus sonhos, e os seus planos, e tudo aquilo que Deus tinha para você. Vai ser roubado e destruído pela atuação do diabo e o pecado na sua vida. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado pela tua palavra.